né? Quando, de vez em quando eu postava logo no início alguma coisa no Instagram sobre sonografia, algumas pessoas vinham lá no direct e falavam assim: eu pensei que era de Tâmara, um menino. Não, é um demônio, né? Então, para que a gente não tenha essas surpresas assim, vocês vão precisar conhecer e treinar um pouco o olhar de vocês para pelo menos 3 padrões de resposta dos tecidos, tá? Como assim padrão de resposta do tecido? Lembrem que a imagem só se forma a partir do eco que é captado de acordo com cada tecido. Tem tecido que vai responder a onda sonora de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. Então, essa variação dá uma escala de ecogenicidade de acordo com cada tecido. Então, lembrem disso. Se vocês puderem anotar, anotem, porque em exame de ultrassonografia, esses termos eles são muito utilizados. Tá? Então, no laudo de um ultrassonografista, vocês podem ver palavras como essa. Imagem apresentando estrutura anecoica, estrutura hipoecoica, estrutura hiperecoica, ou padrão hiperecogênico. Então, tudo isso se remete a essa escala. Então, o que seria uma estrutura que tem um padrão anecoico? Lembrem de vasos sanguíneos, lembrem de líquido. Tá? Quando vocês visualizarem o vaso sanguíneo, ele vai estar escuro na imagem da ultrassonografia. Isso a gente vai visualizar aqui mais adiante. Nesse tom entre o que é anecoico e a outra extremidade que seria hiperecoico, que a gente já supõe que vai estar esbranquiçado, que é o oposto do que é um tom mais escuro, o hiperecoico, falando já dessa outra extremidade, se remete a estruturas mais rígidas, que têm mais fibras proteicas, por exemplo. Então, vez ou outra, vocês vão visualizar cortical de ossos no ultrassom. Isso vai estar muito branco, muito esbranquiçado. Então, uma imagem de ultrassonografia, quando a gente visualizar uma estrutura esbranquiçada, esse é um padrão hiperecoico. E no meio desse intervalo aqui, a gente vai ver estruturas com tom acinzentado. E aí a gente dá o nome de hipoecoico. Então, se estiver em tons de cinza, hipoecoico. Se estiver escuro, tendendo a uma tonalidade enegrecida, anecoico. Se for um tom mais claro, mais esbranquiçado, hiperecoico. Vamos colocar isso em prática? Aqui falando um pouco de como se forma a imagem. A imagem é emitida, aqui é o objeto que vai refletir, o som é emitido, o objeto vai refletir esse som, e ele vai ser captado pelo transdutor, e isso vai ser processado e se forma a imagem de acordo com o obstáculo que o tecido oferece a essa onda sonora. Se for maior, como no caso do tecido ósseo, ele vai estar em tons mais claros, uma imagem maior. Se for menor obstáculo, ele vai estar em tons mais escurecidos, como no caso de uma imagem com padrão anecoico. Olha só, aqui só a imagem estática mesmo, sem vídeo, sem nada, para que vocês possam ver essas diferentes tonalidades. A interface da face profunda, ela vai ser visualizada com um tom esbranquiçado. Isso remete à ideia de que esse padrão é hiperecoico. Então a face ela tende a apresentar esse padrão hiperecoico, enquanto que o tecido muscular ele vai estar em tons acinzentados, como no caso que vocês veem aqui. E pela visualização desse feixe muscular, a gente já pode inferir que o transdutor foi colocado no sentido longitudinal. E essa posição longitudinal ela nos dá a ideia de que essas fibras aqui, ó, elas estão todas alinhadas naquele padrão que a gente falou, que seria do cabelo penteado. Só para vocês diferenciarem.
Nessa imagem, a gente vai ter os três padrões bem claros, definidos aqui, como se mostra aqui um padrão hiperecóico, aqui um hipoecóico, e aí no intervalo de alguma estrutura que eu não sei exatamente o que é, mas que está no padrão escurecido. Eu gostaria que vocês me ajudassem a tirar essa dúvida. Vocês acham que pode estar localizado nesse intervalo aqui tecido muscular, aqui face, e pode estar localizado aqui em meio ao músculo? Vaso. Um vaso. Alguém mais vai mostrar aqui um vaso? Sim? Então esse padrão aqui que é anecoico, ele de fato, quando ele é bem definido no formato cilíndrico, quando a gente comprime um pouco a juntura e altera o formato, isso sim se remete ao vaso. Se isso fosse bem difuso, bem desorganizado, como a gente vai mostrar logo daqui a pouco, certamente isso não se remeteria ao vaso. Mas a gente precisa fazer essa diferenciação clara, informar o que é que fica presente aí na alteração ou não. Nesse caso específico aqui, a gente também tem uma outra imagem do padrão hiperecóico. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, esse trecho. Desculpa, anecoico. Também se remete ao vaso. Isso aqui só para que vocês possam visualizar a diferenciação do que é hipoecóico, hiperecóico e anecoico. E aqui um vídeo que a gente faz vez ou outra aí nos cursos que a gente ministra, mostrando a dilatação da veia jugular, principalmente quando vocês fazem a manobra de Valsalva. Todos vocês conhecem a manobra de Valsalva? Fizeram alguma vez? Fizeram a manobra de Valsalva? Sim. É muito bom saber que no segundo período você já conhece a manobra de Valsalva. Então, a manobra de Valsalva é uma manobra que é utilizada tanto para a área da cardiologia como para a área da traumatologia, porque ela pode identificar algumas patologias com uma manobra muito simples. Vocês vão produzir uma pressão intra-abdominal. Olha como é fácil de falar isso. Vocês vão fazer uma força semelhante ao ato evacuar. Não é simples de explicar? Então vocês vão prender a respiração como isto e vão fazer uma pressão intra-abdominal como se fosse uma pressão semelhante àquela que é feita durante o ato evacuado. E se o indivíduo relata, por exemplo, dor na região lombar baixa, ou até na região cervical, isso pode ser indicativo de psicopatias. Esse não é um teste tão confiável, mas a gente ainda utiliza para diferenciação e qual lesão que ele possa apresentar. Nesse caso específico, a gente utilizou essa mesma manobra para visualizar o contorno de uma veia. Todos vocês têm informação da área, exatamente assim, só para vocês verem a capacidade de dilatação desta veia durante esse teste. Quando ela se dilata, vocês vão ver essa estrutura ovalada, posicionada aqui, ó. Isso aqui é o contorno daquela que seria a veia jugular, e aqui ao lado, menorzinho, a cara. Tá? Essas estruturas aí, elas precisam fazer esse movimento, principalmente nessa manobra que a gente falou, da manobra de calção. Esse é o que foi feito também durante o curso, mostrando o procedimento de agulhamento, procedimento guiado por ultrassom. E aqui você consegue acompanhar, muitos de vocês vão fazer assim, ó, mas aqui vocês vão visualizar exatamente a medida que toca a agulha. A ponta da agulha está aqui, ó. Só
agulhamento do bíceps femoral. Olha só para a ponta da agulha. Aqui a gente visualiza a ponta da agulha durante o procedimento de agulhamento a seco. E todos vocês, pelo menos, já viram o agulhamento com isso, já? Todos vocês já viram, né? Todos? Ou não? Então, a diferença é que ele foi guiado aí, para que a gente possa encontrar bem as estruturas que a gente faz. Tratar com esse procedimento. Então, para procedimentos em tendões, por exemplo, procedimento guiado, ele vai ser muito, para que a gente possa estimular bem os tecidos corretos. Essa é uma outra imagem que foi feita também no curso de liberação facial, que a gente ministra, e a gente vai ver aquele mesmo padrão de deslizamento das camadas. Na verdade, a gente vai ver um espaço entre as camadas, e vai ser visualizado um padrão anecoico aqui, ó, mais escurecido. Antes do procedimento, vocês vão ver que isso aqui, esse espaço, ele está bem diminuído, principalmente nesse sentido caudal. Quando a gente avança para a barra caudal, a gente não vê mais o intervalo entre aquela camada mais específica da face global e aquela que seria a face artificial. Como se tudo estivesse unido. E aí a gente faz um procedimento de liberação orofacial muito simples. Isso foi feito com uma aluna, a mesma aluna que foi avaliada anteriormente. Procedimento. E aqui a gente visualiza novamente o espaço. O que acontece com aquele espaço? Aquele espaço que estava praticamente colapado aqui, ó, ele começa a apresentar o padrão anecoico que não se via. Vocês conseguiram visualizar isso ou só foi eu? Deu para ver? Que coisa boa. 5 pessoas fizeram assim. E aqui um outro paciente que a gente atendeu há uma semana, chegou lá no consultório com esta situação aí, vocês visualizam. Um edema de membro inferior, com hematoma, obviamente um sangramento ali. E ele relata que a dor é nessa região do gastrocnêmio lateral direito, no ventre do gastrocnêmio. Isso foi após um trauma em uma partida de futebol. Tá? Trauma contuso. Houve uma pancada aí. Quando a gente visualiza isso no ultrassom, olha o que é que aparece lá neste ultrassom. Eu coloco primeiro a imagem de destaque para vocês focarem no que é importante. Visualizem algo parecido com isso no vídeo, certo? Isso é diferente do vaso que tem o padrão cilíndrico, que é bem organizado, que a gente consegue identificar muito bem. Observem no vídeo. Quando a gente explora bem a área, a gente visualiza que há uma região com um padrão anecoico difuso, que vocês veem que não é tão claro de se delimitar essa área. Essa aqui, ó. Nessa região aqui, a gente visualiza bem a extensão da lesão que ocorreu para esse indivíduo. Já foi um pouquinho mais grave do que naquele primeiro caso. E a gente consegue medir exatamente a dimensão de ponta a ponta e no sentido também da largura, do comprimento e da largura desta área aí que foi lesionada. Essa foi uma lesão de 3,5 cm. E esse paciente, ele ainda segue em tratamento para que ele possa voltar para o futebol. É esse o
finalizarmos, eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que se mantiveram aí atentos. Se tiverem alguma dúvida a respeito de algo, entrem em contato conosco. A gente fala muito a respeito da nossa plataforma, porque ela completou agora, ela abriu 2 anos de vida, e para nós é um sonho concretizado. A CTD Online ela está disponível a todos, tem um grande número de livros lá em PDF para que vocês possam baixar e estudar, não na véspera da prova, tá? Quando vocês tiverem tempo livre para tal, e é bom que vocês tenham esse tempo para fazer isso, estudar é muito importante para que vocês evoluírem profissionalmente. E também, dentro da plataforma, a gente tem espaço aberto a todos, são as partículas da transformação. Já tem 2 episódios, e aí vocês vão, todos vocês, só se cadastrando lá na plataforma, vocês vão poder assistir essas partículas que são nada mais nada menos do que episódios e temas que a gente aborda lá, para que vocês possam incrementar mais conhecimento na prática clínica de vocês. Eu me perguntaram se eu iria sortear algo, mas eu não vou sortear. Todos vão ganhar. Ainda bem que vocês estão aqui, né? Ainda bem que vocês vieram. Um abraço, Pedro. Eu também te amo. Olha só, eu tenho ainda mais uns 5 minutos, mas olha só, rapidinho. Eu quero agradecer a todos, de verdade, de coração. É muito importante estar aqui e falar o que a gente faz no nosso dia a dia. Agradeço a Maiara, agradeço a Linha, a todos os componentes aí desse grande evento, as pessoas que ajudam muito. Eu vejo o rosto de vocês aí em cada uma dessas ações. Eu fico muito feliz, porque isso engrandece muito, não só a cada um de forma individual, do ponto de vista profissional e pessoal, como também a profissão, engrandece também a instituição, engrandece o curso de fisioterapia do espírito e prestigia sempre que possível. Mas eu não poderia chegar até aqui sem lembrar do principal. Tá? Sem lembrar de quem me trouxe até aqui. Então, eu sempre, no final dos cursos, quando eu vou falar sobre isso, não tem como não me emocionar, mas hoje estou aí também controlado por uma das emoções. Deus tem sustentado há muito tempo, de uma forma muito maravilhosa, a minha vida e da minha família. E cada passo que é dado, pode ser por menor que seja, é sempre uma oportunidade para deixar ele no lugar que merece. Então, para mim, isso é muito claro. Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele nunca esquece de mim. Nunca esquece de mim. Ele tem me honrado de forma grandiosa. E por isso mesmo, eu faço um convite a todos vocês. Camila, cadê Camila? Camila, você sabe o que é isso? Então, por essas caminhadas eu tive a oportunidade também de conhecer um pastor muito importante para mim, o pastor Fernando. E no meio dele eu conheci muito mais coisas a respeito de Deus, e mais a tua palavra. E tem um versículo que ele fala muito, e a gente precisa também dar um pouco de atenção, não um pouco, mas muita atenção, que é Romanos 12:2. Então, por mais que tudo leve vocês para o mal, queira deixar vocês montados de uma forma, o mundo é muito assim, você precisa disso e disso e daquilo, e no final todas essas coisas são para desviar você do foco principal, que seria Deus. Então fica essa mensagem para todos vocês. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela inovação
do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas por achismo, porque as outras pessoas fazem, porque o mundo é assim mesmo, e porque um monte de porquês que não fazem nenhum sentido. Mas, lembrem, muitas vezes, se vocês querem governar o cargo da vida de vocês, vocês perdem a oportunidade de saber exatamente isso. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se vocês deixarem um pouco mais Ele guiar vocês e não se moldarem muito ao mundo, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom? Fico aqui, um grande abraço a todos e não é surpresa, não é isso aqui, não é isso, não é surpresa. Vai ter comigo. O que eu preparei para vocês? Aqui eu acabei a apresentação, mas eu vou pedir para vocês fazerem 3 coisas. Na verdade,